Muita gente não conhece em detalhes o Maxi Renda e isso pode ajudar a conhecer bem a estratégia do fundo. Além disso, eu vou falar também e mostrar os resultados mais recentes para dar uma atualizada para quem já é cotista ou para quem pretende comprar a cota. Então fica até o final para poder pegar todos os detalhes. Mas antes, se inscreve e ativa o sininho de notificações para poder ficar por dentro das atualizações dos FIIs e das ações, entre outros insights que eu sempre passo aqui. O MXRF11 ele tem uma proposta de ser um FII acessível, por conta do valor patrimonial barato, e isso fez com que ele se tornasse o maior fundo imobiliário, em número de cotistas. Ele tem um patrimônio líquido, de mais de 2 bilhões, e consegue diversificar bem isso. Porém, não é da estratégia do fundo ter um crescimento patrimonial, exatamente por ter essa proposta do valor. Mas o fundo teve um leve aumento no valor patrimonial por cota nos últimos meses. Sendo mais específico sobre essa questão do PVP, em 2017 foi feita uma junção do antigo XP Gaia, que era um FII focado em CRI, inclusive eram bons CRIs, mas tinha muita sujeira ali também no meio, e o Maxi Renda, que tinha uma carteira não tão saudável assim. O fundo fez um desdobramento que foi de R$100 para R$10 por valor patrimonial, e isso, lógico, que chamou a atenção de muita gente. A estratégia, inicialmente, tanto do antigo XP Gaia quanto do MXRF11 era se livrar exatamente dos ativos ruins, para os resultados e focar mais na gestão ativa, que é o que funciona melhor nesses tipos de fundos imobiliários. Mais para frente, inclusive, eu vou falar sobre o valor patrimonial desses FIIs e por que isso não deve ser levado em consideração na hora da tomada de uma decisão. Mas, enfim, o MXRF, o Maxi Renda, é um FII híbrido que investe também na área de incorporação, basicamente adquirindo terrenos em conjunto com construtoras. E através das vendas conseguir diversificar as receitas e compensar os cotistas com mais proventos. Afinal, tem ali um risco-retorno que precisa ser compensado com um rendimento maior ali. Por isso que às vezes tem uma oscilação ali nos rendimentos. Às vezes vai um pouco ali para cima, às vezes nem tanto. Exatamente por causa dessa questão aí das permutas. É um FII que tem bons resultados por ser bem seletivo nos CRIs, mas todo o CRI tem o seu grau de risco, mesmo que seja moderado. Mas essa cautela ajuda e também a diversificar, lógico, o portfólio em permutas e em outros fundos imobiliários estratégicos que inclusive têm boa liquidez. E alguns desses fundos imobiliários estão surfando essa onda da alta da taxa de juros para dar bons rendimentos. E também tem ótimos fundos de tijolos que têm ativos com contratos para longo prazo, como é o caso do SPVJ11, que é a maior posição do fundo. Inclusive, a maioria dos contratos do SPVJ são para 20 anos e são indexados, lógico, ao IPCA. O FII ele é focado em empresas do varejo alimentício, especificamente o açaí, que é a maior exposição da carteira do fundo, que está num setor que não é cíclico e que tem uma eficiência muito grande em repassar preços no atacarejo, ou seja, é uma carteira inteiramente focada em renda mesmo e com essa estratégia de ser bem criterioso. Por isso, a posição em outros FIIs chega a 14% do portfólio. Eu também não posso me esquecer de falar aqui que o fundo nesses últimos anos foi diminuindo os FIIs high yield, que tinham mais risco de crédito para ativos mais conservadores, digamos assim, e que dão mais previsibilidade, inclusive. E nesse caso, os FIIs high grade ajudam o Maxi Renda a ter mais ali uma resiliência, mesmo em momentos de crise como agora, já que os devedores são mais saudáveis financeiramente. O MXRF11 pagou no último rendimento 1,03%, e nos últimos 12 meses ele pagou um yield de 11,24%. O valor da cota, nesse exato momento que eu estou gravando, ele está R$ 9,70 e o valor patrimonial por cota é de R$ 10,16. Ele é administrado pelo BTG Pactual e a gestão é da XP Vista Asset. A taxa de administração ela é de 0,90% ao ano e não tem taxa de performance, o que lógico é de se esperar nesses FIIs, que investe majoritariamente em CRIs.
O MXRF11 ele é um fundo de mais liquidez da bolsa, então comprar e vender não é um problema. Lembrando que os fundos de papel estão descontados pela precificação da crise por conta dos riscos de crédito, que causam um certo grau de risco nesses FIIs de papel, apesar de surfarem bem, né, a alta da taxa de juros. Mas no caso do Maxi Renda, são CRIs high grade e as permutas são em áreas mais estratégicas com ótimas empresas para poder vender esses imóveis e dão inclusive bons resultados. Mas o mais importante é estar sempre se atualizando. E a carteira de FIIs, né, é uma parcela bem confortável da carteira e são ótimos fundos e muito bem geridos, inclusive. Por isso, o MXRF11 não caiu tanto nessa crise, mesmo num ciclo ruim para a economia. Outra coisa, não é porque o FII está sendo cotado a menos de R$ 10, né, e sempre paga bons proventos, além de tudo que eu falei aqui, de todo o contexto, que você não deve levar em consideração o risco nas permutas financeiras e nos CRIs, né, de empresas mais arriscadas. Por isso, é importante continuar acompanhando os resultados. Inclusive, se inscreve aqui no Acumuladores de Patrimônio, porque a gente está sempre falando sobre o MXRF11 e, inclusive, vai sair um vídeo sobre o VGHF11, que é um fundo imobiliário que tem um valor patrimonial bem aproximado ali ao Maxi Renda, né? E tem um upside muito grande, tanto em ativos, estratégia, quanto em rendimentos também. Mas, voltando ao assunto, o MXRF11 ele continua performando bem e manteve o crescimento das receitas e distribuição dos rendimentos nesses últimos meses, né? Apesar de todo o contexto aqui da economia, né? De tudo que está acontecendo. Eu vou deixar aí na descrição para dar uma ajuda a mais, afinal não custa nada e é algo que é extremamente necessário para um investidor, que é a melhor planilha de investimentos do Brasil, né? Com divisão de classe de ativos, porcentagens, preço médio, lucros e prejuízos, tudo isso para, além de você organizar a sua vida financeira, ter um controle dos seus investimentos e ainda poder declarar imposto de uma maneira bem mais fácil e prática pela sua organização. Comenta e deixa sua opinião sobre o MXRF11 ou até uma dúvida. Afinal, a gente está aqui para ajudar mesmo. Se inscreve, não esquece de ativar o sino de notificações para o YouTube te recomendar os nossos próximos vídeos e, lógico, deixa seu like em forma de apoio. Afinal, o conteúdo aqui ele é gratuito e é criado no intuito de agregar valor a outros investidores, no caso, você. Valeu e até a próxima.